É fora de ordem, né, tá aqui, vamos lá. Pronto. Pronto. Bom, então boa tarde, gente. É muito bom estar aqui, que a gente possa continuar nas bênçãos aí da Ave Maria, da da página que foi lida e da prece que a Cris fez, né, de que a gente possa manter no nosso coração essa alegria de estar aqui hoje, na tarde de hoje, e a gente sabe que está sendo beneficiado pela espiritualidade, então que a gente consiga manter essa paz, esse equilíbrio, pelo máximo que a gente puder, né, pela semana toda que está se iniciando. Então o tema que a gente vai conversar hoje, espera aí, deixa eu botar aqui para cima só. O tema que a gente vai, conversar hoje, como a Cris já colocou, é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Essa frase que foi dita por Jesus e que foi muito mal interpretada, né, lá na época que ele falou, causou muita estranheza, foi motivo de provocação, de achar que Jesus não estava dando valor, que Maria merecia, que seus familiares mereciam, que ele estava em contradição com o que ele pregava. Ela ainda é um pouco, ela ainda causa uma estranheza para a gente, para muitos de nós, essa frase, mas a doutrina espírita, ela nos ajuda muito a entender essa frase, a entender todo o significado que está por trás do que ele falou, e a gente vai perceber no desenrolar do estudo, que realmente essa frase é a maior, é uma das maiores demonstrações de amor de Jesus por todos nós, né? Porque ele estava ali querendo dizer que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. Então, essa questão, né? Será que a gente deve considerar todos da mesma forma? Será que não seria uma falta de consideração com os nossos pais, de respeito, de indiferença, a gente igualar todo mundo no nosso amor, né? Na verdade, é um caminho que ele está nos mostrando de como a gente deve conduzir a nossa vida. Não descuidar daqueles que são os nossos próximos, mais próximos, mas que a gente pode desconstruir um pouco essa ideia enraizada que a gente tem, né, de se fechar também só na nossa família, e reconstruir isso de uma forma muito mais ampla, esse amor muito maior. Então, a gente vai procurar, na tarde, no decorrer da apresentação, da gente entender o contexto em que Jesus colocou essa frase para a gente, o que ele quis dizer com ela e como que a gente pode levar essa frase para a nossa vida, né? Como que a gente deve colocar isso no nosso dia a dia. Então, antes da gente começar a falar exatamente da frase, vamos falar um pouquinho de Jesus, lá do nascimento de Jesus, do mês de dezembro, que é um mês de celebração, que a gente precisa sempre relembrar do real significado das festas que a gente comemora, dos encontros, da família, a gente precisa lembrar que o real significado é o nascimento de Jesus. Às vezes essa data também é um pouco triste para algumas pessoas, porque elas perderam seus parentes, ou elas não têm uma família acolhedora, elas não se sentem bem com esse fato, com essa celebração toda, mas se a gente lembrar um pouquinho do que é essa data, né, do que a gente está comemorando, a gente talvez essa tristeza ela mude um pouquinho. Então, dezembro é o mês do nascimento de Jesus, é o mês, como a Cris colocou, que o SEAS, tradicionalmente, a gente fala mais de Jesus, não, a gente fala durante o ano inteiro, porque a gente fala do ensinamento dele, a codificação, o evangelho, né, tudo, a própria codificação em si, ela foi trazida também por Jesus como a terceira revelação, mas em dezembro a gente ressalta mais isso, até para a gente entender esse significado realmente do nascimento de Jesus e do que Jesus trouxe para a gente.
Existem várias pesquisas comportamentais que elas colocam, e a gente observa isso no nosso dia a dia, que dezembro é um mês que as pessoas estão realmente mais propensas ao bem, elas conseguem se colocar melhor no lugar dos outros, elas estão com o coração mais aberto, elas têm mais empatia pelas pessoas, conseguem se colocar no lugar, praticar alteridade, né? Perceber que aquela outra pessoa, embora ela seja diferente, ela não pode ser vista como inimigo, ela tem que ser vista como uma pessoa igual. E aí a gente vê também algumas críticas, né? A gente tem sempre aquela pessoa que está falando, mas adianta ser só um mês no ano que a gente pensa em Jesus, que a gente festeja, isso não seria uma época de falsidades, não é uma data comercial em que as pessoas só estão interessadas em comprar, em ter, não é? Eu sou obrigado a ir nas festas, a ir nos encontros, ou mesmo numa festa de família, em que eu não me dou bem com as pessoas, em que eu não gosto, a gente tem que começar a olhar de uma outra forma, né? A olhar como a mensagem que Jesus trouxe e o que isso representa para a gente, né? É uma data comercial também. Jesus, também existem estudos que não nasceu em dezembro, né? Acho que é abril, mas se convencionou em dezembro a gente comemorar o nascimento dele. Então, óbvio que a gente não precisa ser obrigada a dar presente para ninguém, né? A gente tem até a lembrança, mas eu gosto de dar um presente, eu me lembrei daquela pessoa, ótimo, não tem problema, né? Mas a gente pode também fazer dessa data um momento da gente demonstrar esse amor que a gente sente pelo outro, um momento de trocar, um amigo oculto de troca de bilhetes, de troca de cartão. É tão gostoso a gente receber, né, um cartão com algumas frases, mesmo que não seja nada muito elaborado, mas um Feliz Natal é muito legal, é muito bacana. A minha filha mais nova, ela tem por hábito, de vez em quando ela pega o caderno que a gente está, as anotações que a gente tem em casa, e ela pega uma página lá no meio e escreve um bilhetinho, um beijo para você, estive aqui, e é uma delícia a gente encontrar, né? Então a gente não precisa tornar a data algo tão comercial, a gente pode tornar uma data da gente mostrar o nosso amor, da gente expandir isso. Se a gente tem que encontrar com alguém que a gente não goste, é a hora da gente praticar o que Jesus nos ensina, é a gente retribuir esse amor que Jesus trouxe para a gente, que a gente precisa expandir isso. Então, é a hora da gente até colocar em prática, né? Se eu tô me incomodando com aquilo, se eu cedo ao mal, né? Eu estou cedendo ao mal, porque eu estou indo para algum encontro de trabalho, de família, ou mesmo vou comprar alguma coisa porque eu sou obrigada a dar um presente para alguém, eu me sinto obrigada a dar um presente para alguém, eu estou cedendo aquilo em vez de aproveitar aquela oportunidade para mudar o meu sentimento, né? Para olhar o bem, para não me incomodar com aquilo, para tentar mudar aquela situação. Então, a gente sabe que é uma época para a gente também mudar de hábitos, né? O nascimento de Jesus significa amor e significa a gente tentar mudar os nossos hábitos. A espiritualidade também comemora. A gente tem relatos, né, em mesas mediúnicas que há toda uma preparação também no plano espiritual nessa época de Jesus, né? Uma festividade talvez diferente, com mais significado moral, ético, até religioso, tem mais significado do que a gente aqui, mas ela também tem essa comemoração do nascimento de Jesus. E como a gente está mais empático, mais aberto ao amor, mais aberto à caridade, ao perdão, ela também atua com mais facilidade. Nós acabamos elevando a nossa vibração durante esse mês, porque a gente pensa no outro, porque a gente procura, nos incomoda mais a pessoa que está na rua sem um prato de comida, nos incomoda mais a criança que está no orfanato e não tem um brinquedo, não tem um Natal, né? Então a espiritualidade aproveita isso também para nos ajudar, para nos impulsionar ao bem, nos ajudar a mudar esses hábitos nossos. Então, a gente deve
trabalhar durante esse mês exatamente isso, né? Essa ideia de família, ideia do verdadeiro significado de dezembro, mudar esse olhar para o Natal. E aproveitar, a gente costuma normalmente fazer reflexões em janeiro, né, do que a gente quer para aquele ano, isso é um hábito também interessante, a gente em janeiro planejar o que a gente quer mudar, o que a gente quer atingir durante aquele ano, em todos os sentidos, né, inclusive também no sentido moral, o que eu quero melhorar em mim. E aí o convite é para que a gente comece a fazer essa reflexão em dezembro, já que nós estamos mais abertos, já que a espiritualidade está mais próxima de nós, já que o nascimento de Jesus tem todo um significado para nós, principalmente espíritas ou religiosos que acreditamos realmente e entendemos essa mensagem de Jesus, o ideal é que a gente passe a refletir em dezembro ainda, o que a gente pode modificar, como que a gente pode repensar a nossa família, o amor que a gente sente, a maneira que a gente age, para que a gente pare de reclamar dos outros enquanto a gente não faz nada, né? A gente precisa agir e parar de reclamar dos outros, exigir que os outros mudem e não a gente. Então, é o convite que a gente comece essa reflexão em dezembro, a gente sabe que hábitos, mudança de hábitos, de qualquer hábito, é algo difícil. A gente, muitas vezes, quando a gente sempre usa aquele mesmo caminho para ir para o trabalho, para ir para algum lugar, a gente, às vezes, não vai para aquele lugar e, quando se viu, está naquele mesmo caminho. Quando são hábitos mentais, é mais difícil ainda, né? Quando a gente já está acostumado a cometer aqueles erros, a gente faz sem nem perceber que fez. Então, é uma boa hora para que a gente reflexione, para que o ano que vem, de 2023, a gente já vá começando desde agora a trabalhar aquilo que a gente conseguiu perceber que está nos incomodando, né? Então, a gente lembrar o que a gente comemora em dezembro e a gente ter gratidão por tudo que Jesus nos ensinou, por tudo que Jesus nos faz nos modificar, pensar, e por esse carinho que a gente sente por Jesus toda vez que a gente recorre a Ele. Bom, para a gente entender, então, a frase lá inicial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, eu vou falar um pouquinho do tamanho que é Jesus, né? Como Jesus é grande, o tamanho do amor de Jesus. Então, tem um livro que não é espírita, mas é de um historiador e teólogo, que é chamado Jesus, o Homem Mais Amado da História. Eu tirei esse pedacinho que ele fala sobre Jesus, o homem que ensinou a amar e dividiu a história em antes e depois. E se Jesus merece atributos tão impressionantes, é porque foi e continua a ser o homem mais amado da história. Há mais de 2000 anos não existe alguém que possa tirar-lhe tal título. Então, a grandeza da mensagem, a força da mensagem de Jesus, que perdura 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, que divide a história. Então, é um atributo impressionante, é uma grandeza impressionante. Jesus trouxe ensinamentos de amor, de paz e de justiça em um caráter revolucionário, né? Ele rompe com tudo que estava na sociedade naquela época. Ele critica a maneira como os homens de seu tempo encaram suas vidas, com seus egoísmos, suas futilidades, falsidades e ambições desmedidas. Então, ele atua tanto no campo religioso quanto no campo político também, né? A gente consegue, então, perceber o tamanho do amor, o amor puro. Jesus é só bondade, só sabedoria. Jesus, então, ele está lá na classe, a gente lembrando um pouquinho da escala espírita, dos espíritos puros, né? Então, as características do espírito puro é nula a influência da matéria, ele tem absoluta superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos de outras ordens, eles percorreram todos os graus da escala evolutiva e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, então eles não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, desfrutam de inalterável felicidade, eles são felizes, têm a felicidade plena, são os mensageiros e ministros de Deus, eles mantêm a harmonia universal, presidem a formação dos mundos e os governam. Assistem os homens em suas angústias, impulsionando-os ao bem ou à expiação de suas faltas, e para isso
essa missão que eles têm de nos auxiliar são agradáveis ocupações, não são sofrimentos, são agradáveis ocupações. E a gente pode entrar em comunicação com eles, né? Então, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o espírito puro, é o máximo de pureza que a gente que já encarnou na Terra, né? Que veio em missão. Essa classe dos espíritos puros, ela é a primeira classe, ela é única, ela está no topo, né? Todos têm amor, bondade, sabedoria, é o máximo de perfeição em que se atinge. Agora, eles não estão em ociosidade, obviamente, né? Como a gente sabe, Jesus está sempre atuando de forma infalível, com a forma etérea e se comunicando com nós, conosco. Então, quando a gente pega essas características todas, né, de um espírito puro como era Jesus, a gente também acha que está muito lá, longe da gente, né, e que como se fosse assim criado de uma outra forma, mas não, né, a gente sabe que Jesus percorreu os mesmos passos na escala evolutiva, não sabemos, provavelmente não errou tanto quanto nós, ou talvez tenha errado e tenha muito mais tempo de criação do que nós, mas ele passou por esse caminho que nós também passamos, então nós chegaremos lá também. Os espíritos inferiores, que somos nós, só relembrando também as características, a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Nós temos intuição de Deus, mas não conseguimos compreendê-lo. Nem todos são essencialmente maus, a leviandade, irreflexão, malícia, ignorância. Uns não fazem nem bem nem mal, outros se comprazem no mal. As nossas ideias são pouco elevadas e pobres os sentimentos, e são restritos os conhecimentos das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. É claro que dentro dessa classe, dessa terceira ordem, existem inúmeros degrauzinhos aí, né? Então, uns já estão lá quase indo para a segunda ordem, outros estão ali no início dessa fase aí de espírito inferior. Mas a gente sabe que a gente está dentro desse conceito com a questão da gente querer aquela felicidade imediata, de aceitarmos as provocações, as influências dos outros espíritos que são como nós, inferiores também. E aqui, só para a gente fechar esse ponto, né, da escala espírita, os de segunda ordem, que são os espíritos superiores, então tem a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, uns têm a ciência, outros a sabedoria, a bondade. Os mais adiantados lá, quando estão lá chegando a espíritos puros, reúnem os dois. Ainda não estão completamente desmaterializados, eles conservam mais ou menos os traços da existência corporal, tanto na forma da linguagem quanto nos hábitos, nas manias. São felizes pelo que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é venturoso, pois não tem a perturbá-los nem inveja, nem remorsos, nem tormentos dos espíritos imperfeitos. Todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, ainda reencarnam, ainda têm provas, né? ainda estão longe da perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, são bondosos, desviam os homens da senda do mal, protegem e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Né? Então, são os espíritos do bem, os nossos protetores. E aí a gente lembra que a gente imagina alguns deles que já encarnaram, né? Bezerra de Menezes, Emmanuel, Kardec, Irmã Clara, Sheila, todos eles como espíritos superiores. E aqui a gente só lembrando essa escala, né, que a gente sobe os espíritos imperfeitos, os bons, os puros, os superiores ou bons e os puros, e a gente vai sempre ser criado simples e ignorante, vai subir essa escadinha aí aos poucos, uns mais rápidos do que os outros, mas Jesus está lá em cima na pureza, né? Participa da criação dos mundos, da criação do nosso mundo e do controle, do equilíbrio do nosso planeta. Bom, a frase, quem é
a minha mãe, quem são nossos pais, quem são nossos irmãos, meus irmãos, está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Né? Então, Kardec coloca a frase ali dentro para mostrar exatamente que, de maneira nenhuma, Jesus estaria desprezando Maria ou seus irmãos. Né? Ele coloca ali dentro desse capítulo. E a gente lembrar que honrai a vosso pai e a vossa mãe é um mandamento de Deus, é um mandamento divino. É algo que está lá junto com não matarás, né? Não cometerás adultério. Então, está junto lá, é um mandamento de Deus. E porque como é que a gente vai amar ao próximo se a gente não ama ao pai ou à mãe? Então, se o maior ensinamento é amar ao próximo, a gente precisa amar ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos irmãos, aqueles que estão mais próximos de nós mesmo, né? Então, é um mandamento de Deus. Além disso, Kardec coloca nesse capítulo que honrar vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ele lembra que honrar é um conceito além de amar, né? É um dever a mais, porque é amar com respeito, amar com atenção, com docilidade, é assistir, é cercar de cuidados, e ele chama isso de piedade filial. Então, vai além daquele amor, é um amor muito dedicado, com muita atenção, e é assim que Jesus nos ensina que deve ser esse amor com o nosso pai, com a nossa mãe. Mas e os pais que descuidam dos filhos? Como é que a gente vai agir, né? Ou meu pai não cuidou de mim, não teve nenhum tipo de atenção. Não nos cabe o julgamento, né? Isso que Jesus também veio nos ensinar, o que a doutrina espírita nos fala. Não nos cabe o julgamento deles. Eles vão ter durante a evolução, eles vão ter oportunidade de reparar, eles vão sofrer por esse descuido, independente da gente. Nós precisamos ter respeito, entender na medida do possível, porque a gente não pode a gente tem que pagar o mal com o bem. A gente tem que ser indulgente com as imperfeições dos outros, perdoar e amar os inimigos, né? Então a gente precisa entender que essa obrigação, esse honrar, é uma forma ainda maior de amar, de ser caridoso. Um parêntese aqui, é claro que a gente está falando entender pai e mãe como quem cuida com amor, né? Um conceito no sentido amplo. E a gente também tem em mente que, além de retribuir todo o cuidado que tiveram conosco, mesmo quem não cuidou da maneira que se deveria cuidar dos filhos, nos deu oportunidade da vida, né? Nos permitiu que nascêssemos, que estivéssemos aqui. Então, a gente tem uma dívida sagrada, então é um mandamento de Deus. Então, é claro que se Jesus compactuava do honrar ao vosso pai e à vossa mãe, como ele colocou, aquela frase tem outro sentido, não é? Lá do trechinho do Evangelho. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito ao outro. Então, esse trecho do Evangelho nos mostra como é o dever mesmo, como a gente tem que fazer isso, e a gente vai sofrer as consequências caso a gente cometa essa ingratidão. Ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, a importância que Jesus dava à família, aos pais, né, tornando até um crime algo que poderia ser uma simples falta com uma outra pessoa que não nossos pais. Bem, e aí a gente então relembra
a passagem que Jesus colocou essa frase, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Mateus e em Marcos, né? Então, a gente percebe aí, começa a perceber que, na verdade, Jesus estava sendo provocado, né, para que ele não se contradissesse, para que ele reafirmasse o seu amor por Maria, mas também não tornasse as pessoas desiguais, não é? Tornasse o seu amor desigual. O amor dele era por todos que ali estavam, inclusive, obviamente, por sua mãe e por seus irmãos. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, de onde essa consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas, né? Então, se a gente levar ao pé da letra aquela frase, sem entender o contexto, a gente pode até achar que ela é contraditória, e aí a gente teria que parar para pensar nisso aqui, né? Jesus tinha por base a lei de amor e caridade, por base os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos divinos, as leis divinas. Então, ele não se aquilo ali fosse uma contradição, ou foi mal interpretado, mal reproduzido, mal compreendido. Causa admiração e confundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Então, a gente não pode achar que realmente foi por esse lado, né? De forma alguma, Jesus iria renegar, ofender, desprezar seus irmãos e sua mãe. O amor dele é por todos e para todos, mesmo os inimigos e mesmo aqueles que são indiferentes a ele. Né? Jesus pregou isso também, perdoar o inimigo, amar o inimigo. Então, em se tratando de sua mãe, ele não poderia estar renegando, ofendendo, desprezando, sendo indiferente. Com relação aos irmãos de Jesus, né, muitos dizem que eles não estimavam Jesus, eram espíritos pouco adiantados, não compreendiam a missão de Jesus, os ensinamentos de Jesus não lhes tocavam o coração, né, tanto que eles não o seguiram como seguiram os discípulos, e acredita-se que até certo ponto eles partilhavam das prevenções dos inimigos de Jesus. Então, poder-se entender que, com relação aos irmãos, Jesus estaria realmente assim indiferente, né? Não são meus irmãos. Quem está aqui ao meu redor, me ouvindo a palavra de Deus, é que seriam. Mas Maria, não, né? Ninguém ousaria dizer que a mãe de Jesus, que Jesus não tinha ternura, não lhe dedicava ternura. Ninguém poderia dizer isso de Jesus. Ela, embora não fizesse não tinha uma exata noção da missão do filho dela naquele tempo, nela predominava a solicitude maternal e ele reconhecia isso, né? Então, embora os irmãos o acolhessem muitas vezes como um estranho, né? João Batista diz até que os irmãos não lhes davam muito crédito, ele não tinha muita afinidade com seus irmãos, ou os irmãos não tinham afinidade com ele, melhor dizendo, né?
a Maria, mesmo não tendo seguido os ensinamentos, não tendo dado testemunho naquele momento em que Jesus estava na Terra, como, por exemplo, fez João Batista, ela lhe dedicava amor e isso era reconhecido por Jesus inegavelmente. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica, né? Como fala Kardec lá no capítulo 14 do Evangelho. Então, a gente precisa entender o que ele estava querendo dizer com essa frase, o que ele estava querendo demonstrar e nos ensinar. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Né? Então, ele aproveita a situação que estava ali posta para nos ensinar alguma coisa. E aí a gente vê e relembra, né, que a gente tem famílias espirituais e famílias corporais. O espírito não procede do espírito. O espírito já existia antes da formação do corpo, né? Não é o pai que cria o espírito do filho, apenas lhe dá o invólucro corpóreo, embora cumpra lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, fazendo progredir. Não são os da verdadeira consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, a gente sabe, na doutrina espírita, a gente estuda, entende isso, que encarnam numa mesma família espíritos simpáticos, Kardec coloca até que na maior parte são espíritos simpáticos, geralmente, mas também espíritos estranhos, afastados por antipatias anteriores, né? Então, que não têm ainda laços espirituais com os outros integrantes daquela família. Então, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais, que são fortalecidas e mantidas no mundo dos espíritos, com quem a gente tem afinidade, com quem a gente consegue entender melhor, conviver melhor, e as famílias pelos laços corporais, que são famílias frágeis, que se dissolvem moralmente, que acabam se afastando, né? Então, a gente tem essas duas espécies de família. E com certeza os discípulos, Jesus tinha muito mais afinidade com seus discípulos, né? Ele tinha mais em comum, ele tinha como falar, aquilo tocava o coração de seus discípulos, então ele ali estava a família dele espiritual, quem estava o sustentando, suportando. Então, Jesus, de forma alguma, vai denotar indiferença com Maria, ele queria, de certa forma, expor para nós, deixar esse ensinamento de que existe a família espiritual e a família corporal. Agora, Jesus, a gente tem que ir além disso, né? A gente sabe que existem esses dois tipos de família, a gente identifica quem a gente tem maior afinidade, quem a gente não tem afinidade, mas a gente tem que aumentar também essa nossa família espiritual, né? A gente tem que ter a família universal, a gente tem que expandir o nosso amor e não se conformar, falar, isso aí a doutrina espírita fala, eu não tenho afinidade com esse meu parente, né? Então não vou, é normal isso acontece, mas a gente tem que dar um passo à frente, né? Porque nessa frase, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus também estava querendo dizer que a gente tem que enxergar a todos, que a gente tem que amar a todos, que temos que mudar a nossa forma de olhar para o outro. E aí eu procurando, estudando para esse estudo que a gente está fazendo aqui, essa conversa, né, da tarde de hoje, encontrei essa figura que fala sobre alteridade, que a gente tem que enxergar, embora as circunstâncias da vida, a violência, elas nos deixem com uma série de medos e receios e precauções, mas a gente deve enxergar no outro a nós mesmos, né? Enxergar ali como a pessoa que está olhando no espelho, não ver, não julgar, não encontrar uma pessoa diferente de você,
Ela é diferente, mas você respeita a diferença, sem julgar, se vê naquela outra pessoa. Então, eu acho que esse é o ensinamento maior de Jesus, né? Que a gente não tem que trabalhar só para nós, eu quero só viver no meio daqueles que estão bem comigo, né? Eu tenho que trabalhar para para nossa família seja universal, para que a gente enxergue a todos realmente como irmãos, que é como Jesus nos ensinou, que é o que Jesus nos colocou, né? Então, sem julgar, sem se preocupar com o que o outro está pensando, lembrando que somos iguais, que somos irmãos, né? E aí, então, encerrando, chegando aí no finalzinho da nossa apresentação, a questão do amar ao próximo, né? Na verdade, como eu falei lá no início, a frase de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um verdadeiro ensinamento de amar ao próximo. Quem são nossos próximos? Como é que a gente vai aumentar a nossa família? Como é que a gente vai entender que a gente não precisa excluir, né? A gente às vezes fica na dúvida, mas eu não tenho que cuidar mais daquela minha família, amar mais aquela família, e a gente tem que, isso é um egoísmo nosso, né? A gente está aprendendo a amar, na verdade, entender que amar a nossa família, a gente não precisa, se a gente ama outra pessoa, alguém que a gente considera com muita afinidade, a gente não precisa excluir o amor que a gente sente pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, né? Não são coisas contraditórias. Quando a gente acolhe um novo filho dentro de casa, a gente não deixa de amar o outro, né? Aquele amor aumenta, a gente pode identificar uma afinidade maior com um filho, mas a gente ama da mesma forma, a gente expande esse amor, né? A gente trabalha o nosso egoísmo. A gente não consegue, a gente não precisa amar a um único irmão, a gente pode amar a vários irmãos, embora exista a questão da afinidade, embora a gente tenha, claro, uma responsabilidade primeira com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos de nós, né? Com aqueles que a gente cuida, que a gente tem essa responsabilidade de cuidar, mas a gente pode aumentar esse amor, expandir, a gente pode tratar como irmão a todos aqueles que passam pelas nossas vidas, né? Então, a gente entender que estamos todos num processo de evolução, entender através até da mensagem, da figura que a gente tem, né, natalina, do nascimento de Jesus, envolto em poucas pessoas, mas com amor, com luz, os próprios animais, né, de que são nossos próximos, de que a gente precisa cuidar de todos esses com amor desarmado, né, um amor realmente puro, para o nosso bem, para que a gente consiga trilhar esse caminho de evolução, de progresso, para que a gente siga o que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou. Então, encarar essa frase realmente como um ensinamento de amor puro, de amor abrangente, de amor ao próximo. Que Jesus permaneça nos nossos corações por todo esse mês, que a gente possa fazer reflexões das nossas atitudes, do nosso contato com os outros, do nosso Natal, que tenhamos um excelente Natal, todos nós, de envolvimento, de amor e de acolhimento. Que assim seja, Paula. Eu já sei